Minhas ovelhas, boa noite, graça e paz. Nesse momento, eu convido você para um pouquinho para receber esta palavra do coração de Deus para o seu coração. Nós vamos começar orando, tá? Para que Deus esteja trazendo paz ao seu coração. Vamos orar pela saúde, né, de cada um de vocês que tomam parte conosco nesta palavra, nesta celebração. E também orar pelos seus filhos, enfim, por todas as vidas. Coloque agora a sua vida, a vida dos seus filhos, o esposo, a esposa, enfim. Coloque agora a sua situação nas mãos do Senhor. Deus eterno, nós estamos aqui, Pai, para falar contigo. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia. Pai, o Senhor sabe os dias maus que estamos vivendo e peço que o Senhor visite agora esta vida que está me ouvindo. Meu Deus, repreende agora a enfermidade, se porventura esta é, Senhor, a situação de enfrentamento, sofrimento. Repreende esta enfermidade agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, dá paz ao coração desse homem, desta mulher, do pai, da mãe, dessa criança, enfim. Senhor, traz o teu socorro nesta noite, traz o teu consolo, bálsamo, refrigera a alma, ó Deus, de todos aqueles que ouvem, que param nesse momento para receber a tua porção. Em nome de Jesus, abraça, Senhor, esta pessoa. Libera a tua paz. Fala conosco. Sim, libera o socorro. Fica à vontade. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ser acolhidos pelos teus braços. Queremos ser, ó Pai, abençoados. E Pai, libera a tua bênção agora, o teu socorro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Efésios 1, do versículo 3 ao versículo 14. Diz a palavra do Senhor. Efésios, eu falei Efésios 3, mas deixa eu fazer uma correção. Efésios 1, do versículo 3 ao 14. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Deus fala conosco através da palavra pregada. Ministra o nosso coração de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você nesse momento a parar um pouquinho e prestar atenção no que Deus tem para você. Confesso que Deus colocou no meu coração o desejo de compartilhar. Hoje é um dia que estaríamos em uma rotina normal, estaríamos no campo missionário de Serrinha. Mas em virtude dessa pandemia, nós estamos impossibilitados de estar presencialmente, de nos reunirmos então no espaço de culto ali, né?
e juntos adorarmos. Por conta disso, lanço mão desses recursos tecnológicos e compartilho a palavra, a mensagem que Deus colocou no meu coração para o seu coração. Tanto aí em Serrinha, como também em feira, capela e onde chegar a nossa voz, a mensagem, a palavra de Deus. Deus colocou no meu coração, e é aí que eu quero compartilhar, a palavra sobre: é possível ter certeza de salvação hoje? É possível ter certeza de salvação? Tá, o texto que nós lemos em Efésios nos ajuda a pensar um pouco. E aí, como estamos num campo missionário, e ao mesmo tempo esse campo missionário de Serrinha, mas Deus também colocou no coração, porque essa dúvida, muitas vezes, ela está presente na vida de muitos cristãos. E sem falar daqueles que ouvem um cristão dizer assim: olha, eu tenho certeza de salvação, aqueles que têm realmente certeza. Ele: peraí, você é pecador, você há um tempo atrás estava bebendo, era farrista, e aí começa, quem conhece, lembrar da vida pregressa, da vida anterior, enfim, dos carnavais, dos bares e etc. E aí vai e começa: bom, como é que você, esse camarada ou essa camarada, essa pessoa que eu conheço, seja homem ou mulher, agora pode se pousar de santo, entre aspas, a maneira de dizer das pessoas, pode dizer agora que é salvo, você é melhor do que eu? Não, só Deus que sabe. E já tem outros cristãos, e aí falando daqueles que já estão dentro do arraial do evangelho, que muitas vezes perguntado, seja novo decidido, e até alguns mais antigos: você tem certeza que vai para o céu? Aí sai com a seguinte resposta: não, Deus sabe, quem sabe é Deus. Sim, que Deus sabe, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é todo-poderoso, isso é inquestionável. Isso está na palavra, não há dúvida. Agora, você precisa saber se você vai entrar no reino de Deus, se você está em aliança, em comunhão com Deus, se você de fato vai morar com Deus eternamente, e seja, quando chegar o dia da sua partida daqui, seja o Senhor vindo em glória, o Senhor Jesus com os seus anjos, e então arrebatar a sua igreja, e ter já ressuscitado os mortos, e haver o encontro triunfante, enfim, para aquele momento final. Então, assim, para que tudo isso seja bem resolvido, eu preciso basicamente voltar à pergunta desta noite. É possível ter certeza de salvação hoje? Tá, vamos seguir? Primeiro eu quero destacar o seguinte: o ser humano, ele é pecador. Eu preciso entender, existem algumas coisas que é semelhante a quando fala de fundamento, numa linguagem mais coloquial, mais simples, é o alicerce. Não dá para mim construir ou falar, então, se é possível ter certeza de salvação hoje ou não, sem entender algumas coisas básicas. Eu preciso primeiro colocar aquilo que é básico, o alicerce. Então vamos lá. Primeiro, você precisa saber, eu preciso saber, nós precisamos saber que o ser humano, o homem e a mulher, o ser humano é pecador. E aí eu quero destacar 3 coisas nesse primeiro momento, quando a Bíblia afirma que o ser humano é pecador, quando eu digo a você sem dúvida, conforme a palavra de Deus, que o ser humano é pecador, por 3 coisas básicas que eu vou dizer. Primeiro, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos foram expulsos da presença de Deus, afastados da comunhão de Deus, conforme está lá em Gênesis 2, 16 e 17, quando o primeiro casal humano, o Adão e a Eva, os primeiros seres humanos, desobedeceram a Deus e ouviram a voz da velha serpente, Satanás, e tomou e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, quando então se rebelou contra Deus, quando desobedeceu e quebrou a aliança com o Senhor. A segunda coisa que eu quero destacar aqui sobre essa afirmação bíblica, essa verdade bíblica, o ser humano é pecador. A segunda coisa é: o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. A semelhança do primeiro casal humano, do primeiro casal, Adão e Eva, todos pecaram, segundo a palavra de Deus. Nascemos com o DNA do pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, como diz a palavra.
corrompido pelo pecado e condenados a viver longe de Deus eternamente. Essa, de fato, é a nossa situação humana, era a situação, então, antes de aceitar Jesus, antes do encontro com Cristo. Então, todo aquele que ainda não fez aliança com Deus, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, continua no estado, então, de condenação, de viver, ou seja, uma condenação que é viver longe da presença e da comunhão do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Condenado a viver assim eternamente. Há um terceiro destaque aqui nessa verdade bíblica, para que a gente entenda melhor essa verdade bíblica: o ser humano é pecador. É inegável que o pecado condenou a humanidade à morte física e à morte espiritual. Logo, a raça humana sem Jesus Cristo está destinada ao sofrimento eterno. Isto posto, eu quero avançar e dizer o seguinte: o segundo momento, vamos continuar colocando essa base para a gente avançar. Nessa base eu coloquei: Jesus Cristo é o resgate. A primeira afirmação, a primeira verdade bíblica que eu destaquei aqui foi que o ser humano é pecador. A segunda que eu quero destacar, a segunda verdade bíblica aqui: Jesus Cristo é o resgate. Em Mateus 20, versículo 28, a palavra diz assim, o Evangelho diz assim, Jesus diz assim: assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como um único resgate por muitos. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 27, diz assim a palavra de Deus: diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados, porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício uma vez por todas. Ou seja, Jesus não apenas é o resgate, é aquele que deu a sua vida para a nossa salvação, mas ele também é o sumo sacerdote e ao mesmo tempo o sacrifício, o cordeiro único, definitivo. Não precisa mais sacrifício. Basta crer e receber Jesus como Senhor e Salvador. Então, a segunda verdade que eu quero destacar, bíblica aqui e fundamental: Jesus Cristo é o resgate. E aí eu volto para Efésios, eu dou continuidade em Efésios 1, de 3 a 14. Os versículos 3 e 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nesses dois versículos aqui aprendemos e destacamos uma grande lição. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. O que significa, então, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis? Significa que Deus, então, nos elegeu. Significa que Deus, então, nos escolheu para sermos separados, dedicados exclusivamente a Ele e vivamos conforme a sua palavra, porque então vamos entender o que significa amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Nesse sentido, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, dedicados somente a Ele e, de fato, uma vida de testemunho de amor a Deus e amor ao próximo. Versículos 5 e 6 diz assim: em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, o consentimento da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. A segunda lição que tiramos aqui, dos versículos 5 e 6 de Efésios 1, é o seguinte: Deus nos predestinou para sermos filhos adotados através de Cristo Jesus.
Ou seja, Deus nos predestinou para sermos filhos adotivos em Cristo. Cristo é a chave, Cristo é o passaporte, Cristo é a porta de entrada. Cristo, de fato, Ele é a nossa garantia, é a credencial. Cristo, de fato, é, aquele que nos dá o direito de sermos filhos de Deus. Então, a segunda grande lição aqui que aprendemos é que Deus nos predestinou para sermos filhos adotados através de Cristo Jesus. De repente você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com certeza de salvação? Vamos continuar subindo a escada. Vamos continuar aprendendo. Os versículos 7 e 8 diz assim: Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Aqui destacamos a terceira lição bíblica. Em Cristo temos a salvação e o perdão dos pecados pelo seu sangue. Eu vou repetir. A terceira grande lição. Em Cristo temos a salvação e o perdão dos pecados pelo seu sangue. Há um versículo na Bíblia que diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Versículos 9 e 10 diz assim, de Efésios 1. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos, no tempo certo, no tempo cheio, no tempo completo, no tempo de Deus. Segunda grande lição aqui. A nossa quarta grande lição. Deus nos revelou em Cristo a sua vontade para a nossa vida. Deus nos revelou em Cristo a sua vontade para a nossa vida. Versículos 11 e 12. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Aqui aprendemos então uma quinta lição. Em Cristo Deus nos escolheu e nos predestinou para o louvor da sua glória. Quem sabe você pode se lembrar ou então aprender agora, se você não teve a oportunidade, qual o fim principal do ser humano? Qual o fim principal da coroa da criação? Qual o fim principal do homem? Adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Esta quinta lição me fez lembrar, vou repetir a quinta lição aqui. Em Cristo Deus nos escolheu e nos predestinou para o louvor da sua glória. Versículos 13 e 14 de Efésios 1 diz assim: Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Aqui está então a nossa sexta lição, e preciosa lição. Talvez você tenha se perguntado, o pastor seguiu falando, e de repente o que isso tem a ver com o tema da noite? É possível ter certeza de salvação? E aí eu acrescento hoje, a sexta lição bíblica com base em Efésios 1, versículos 13 e 14 é: em Cristo recebemos o evangelho da salvação e fomos selados com o Espírito Santo, a garantia da salvação. Aqui é a resposta.
Aqui a Bíblia deixa claro que em Cristo nós recebemos a salvação. O Espírito Santo, ele confirma, ele é o selo. Mas ele também é a garantia. É o Espírito Santo que fala ao nosso espírito, que testifica ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo intercessor. A Bíblia diz em Efésios 2:8, somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é resultado de um planejamento humano. A salvação não é resultado de um investimento, um pagamento. Mas eu quero dizer para você que de repente esteja a questionar, mas pastor, então eu vou viver a vida relaxadamente e eu vou entrar no reino. Ou vou aprontar todas porque já estou garantido a salvação. Os filhos da salvação, como diz Romanos 6, eles não são filhos da escravidão, nem filhos do cativeiro do pecado. Os filhos da salvação, eles foram eleitos para brilhar como luzeiro no mundo em trevas, para frutificar numa terra estéril, para ser de fato instrumento de Deus, um leito por onde a água viva, Jesus Cristo, passa, para ser um vaso de honra, um vaso então que abriga um tesouro, que é o Evangelho, que é Cristo. Portanto, não temos mais prazer no pecado. O pecado é um tropeço do caminho, é um acidente de percurso do caminho, mas não é aquilo que embalamos, não é aquilo que guardamos no coração. Desta forma, a sexta lição preciosa, e aqui vem nos ajudar a você que tinha dúvida, mas que aceitou Jesus. Eu quero dizer para você que a resposta é o seguinte: em Cristo recebemos o evangelho da salvação, porque Cristo é o evangelho, Cristo é a nossa salvação. E fomos selados com o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo. A garantia da salvação é Ele que nos marca como propriedade de Deus, e é Ele que nos guarda até o fim. Portanto, Jesus diz em 1 João que Ele é o nosso advogado. Ele diz se confessarmos os nossos pecados, porque Ele sabia que no caminho iríamos tropeçar, porque temos uma natureza pecaminosa. Mas isso não dá ao pecado e a Satanás legitimidade. Eu estou falando do pecado enquanto acidente do percurso do caminho, porque o Senhor já pagou o preço do nosso pecado. Ele já pagou o preço da nossa salvação. Portanto, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador não é escravo do pecado nem de Satanás. A morte é a passagem até o grande encontro com o Senhor, até o dia da ressurreição, até o dia então da coroação, até o dia do grande encontro final, até o dia em que o corpo mortal será transformado em um corpo glorificado. E aí não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, porque as primeiras coisas já terão sido passadas. Então eu quero destacar as considerações finais. A primeira consideração final: não há certeza de salvação sem o sacrifício de Cristo e sem o Espírito Santo. Vou repetir, não há certeza de salvação, não é possível ter certeza de salvação sem Jesus Cristo e sem o Espírito Santo. A segunda coisa, Jesus Cristo é o resgate de Deus e a salvação para todo aquele que crer nele. Terceira e última consideração, uma verdade libertadora, consoladora, encorajadora e ao mesmo tempo um chamado ao arrependimento e conversão. O ser humano tem certeza de salvação e pode ter certeza aquele que ainda não aceitou Jesus, porque quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, quem convence você do pecado, João 16:8, da justiça de Deus e do juízo, do julgamento final, é o Espírito Santo. E a Bíblia diz em Efésios 1, nos versículos 13 e 14, ele vai dizer que o Espírito Santo é o selo e a garantia. É ele que garante e então cuida da propriedade de Deus. Somos propriedades de Deus em Cristo Jesus. Portanto, a terceira consideração, ela é libertadora, ela é escandalosa, ela é esperançosa, ela é de fato consoladora e ela é também profética, porque ela chama ao arrependimento, ela chama a conversão e anuncia a vontade de Deus para você. Ela diz: o ser humano pode ter certeza de salvação se você não aceitou Jesus. E você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador,
Você tem certeza de salvação porque o Espírito Santo é o selo e a garantia. A garantia vem justamente porque Jesus pagou o preço de uma vez por todas. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna que é uma garantia por um preço muito alto que foi pago na cruz, o resgate, como lemos no início da nossa ministração. E quem nos dá essa certeza infalível é o Espírito Santo de Deus, que é derramado na vida de todo aquele que crê, que é derramado na vida de todo aquele que tem fome e sede de Deus. Recebe essa porção de Deus. E se você que aceitou Jesus, seja alguém que já tem um tempo de fé cristã ou novo convertido, tire essa angústia do coração e da mente, porque a nossa salvação não é pela nossa perfeição, não é pelo nosso merecimento, mas é graça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Um alto preço foi pago e é o Espírito Santo quem nos garante, quem nos sela, quem nos conduz até o grande encontro. Portanto, nós estamos no elevador da salvação, Jesus Cristo. Nós estamos no caminho da salvação. Nós estamos na arca de Deus, Jesus Cristo. Nós estamos nos braços do Pai. Nós estamos, de fato, na porta do céu. Jesus é a porta. Ele diz: eu sou a porta. Quem passar por mim encontrará vida. Nós estamos, de fato, conectados com Deus. E a salvação já foi liberada, porque Jesus é a salvação, o resgate de Deus que veio a nós. E nós nos apropriamos dessa salvação pela fé, pela ação do Espírito Santo. Ou seja, é graça de Deus, é favor não merecido, é o Espírito Santo consolador, intercessor. Portanto, tome posse e marche sobre a terra. Deus seja louvado. Eu convido você, eu quero orar por você neste momento, quero orar pela sua família, quero orar pela tua casa, pelos teus negócios, enfim, pela tua rotina, por essa situação de pandemia que enfrentamos. Deus eterno, não há palavras capazes de expressar em plenitude e completude, ó Deus, verdades eternas no sentido, Deus, de defini-la em absoluto. Mas, ó Deus, diante daquilo que o Senhor nos revelou, ó Deus, sabemos que é o necessário, o suficiente para a fé salvadora, para a nossa salvação. Obrigado pela palavra desta noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida do seu povo. A tua palavra diz, Senhor, que então o Senhor disciplina e corrige os filhos a quem ama. E eu creio que essa palavra veio para nos disciplinar, ela veio para nos corrigir, ela veio então, Senhor Deus, para nos instruir, nos educar no caminho da salvação. Assim Deus repreende toda enfermidade, Senhor. Repreende, Pai, todo medo, ansiedade, angústia, tristeza, desespero. Repreende todo mal, tudo que não vem do Senhor. Libera a paz no coração desta vida. Repreende, Pai, nesse momento, Senhor Deus, Pai, todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade. Repreende essa peste. Nos dá, ó Pai, o teu revestimento e a tua graça de perseverar, de vencer o dia mau, em nome de Jesus Cristo. Já tomamos posse e agradecemos. Amém. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.